Bom, pessoal, então, hoje, o que eu quero discutir com vocês, né? Eu quero começar a discutir justamente a ideia de spin, né? Porque nas últimas aulas a gente viu que, por exemplo, em geral, quando você tem um Hamiltoniano, né, que não depende, com seu potencial só depende da distância, por exemplo, de R, né? Em geral, você define aqui o nosso momento angular ao quadrado, né? E uma componente única, tá bom? E esse Hamiltoniano, a gente já fiz com vocês várias vezes, ele comuta, né, com as componentes do momento angular. Essa é uma das componentes e o seu quadrado, né? De tal forma que esses operadores aqui, L quadrado, LZ, né, eles têm os seus autoestados, que a gente conhece como ket LM, que nada mais é do que os harmônicos esféricos. Então, assim, esses harmônicos esféricos aí, eles são, né, autoestados tanto dos operadores L quadrado LZ como do Hamiltoniano, né? Então, basicamente, a gente tem, e essas são autofunções do Hamiltoniano também, né? E isso, obviamente, unindo aqui o operador, né, energia cinética, do Hamiltoniano como um todo. Independente do operador energia cinética ser formado aqui por coordenadas radiais, né, e angulares, o Hamiltoniano como um todo comuta, né, com esses operadores aqui, como a gente viu, tá bom? De tal forma que esses caras aqui também são autofunções do Hamiltoniano. Podem não descrever o espaço completo, né, como a gente já viu aqui, você precisa, né, de uma função radial para descrever, por exemplo, os estados quantizados de um determinado potencial. Aí a gente viu que esses caras aqui, a quantização deles, né, era dada da seguinte forma, né, L mais 1, já cortado ao quadrado, só fazendo aqui uma revisão do que a gente já viu, né. E o LZ também, né, era dado como MH cortado, LM, tá bom? Então nenhuma novidade aí, né. Essa quantização aqui, ela surgiu justamente da definição tradicional para momento angular, que é dado como R vetor P, né? E essa definição aqui, né, ela vale para sistemas que estão, né, digamos, em órbita, né? Por mais que a ideia de órbita seja equivocada, uma órbita precisa, né, que um objeto seja equivocado, né? Você pode dizer que um objeto tendo um vetor posição definido, né, e um vetor momento aqui definido, o produto vetorial entre eles é o nosso momento angular. Isso pensando classicamente, mas quanticamente ainda, você pode definir o operador momento angular dessa forma, desde que você observe que esses operadores posição e momento, né, eles não comutam na mesma direção, né? Em direções ortogonais, né, em direções não coincidentes, eles comutam, mas em direções na mesma direção, né, eles não comutam. E isso faz com que você não consiga também definir, né, a relação de comutação entre duas componentes do momento angular, né? Quando ele é definido dessa forma aqui e você não consegue medir as componentes, né, o que acontece é que aparece agora aqui uma relação de não comutação, né, entre componentes do momento angular. Isso faz com que o momento angular seja um operador na mecânica quântica, né, na qual ele não tem representação vetorial. Você não pode simplesmente desenhar o momento angular com as suas três componentes definidas. Bom, você não pode desenhar um vetor que tenha, nesse caso aqui, por exemplo, três componentes definidas, né? Um LX, né? Digamos que as suas componentes aqui fossem de alguma forma definidas, né? Você não pode dizer que o vetor é isso daí, né? Por quê? Porque duas delas, e não necessariamente a Z, né? Mas duas delas você não consegue saber. Você sabe o modo,
né, o módulo do L, e sabe uma componente. Isso tudo é o que você pode saber do momento angular. Né? Mas isso é quando, né, este tipo de momento angular aqui, tá bom? Que está relacionado a uma rotação, né, no espaço tridimensional, digamos o R3, né? Ele é originário, né, de um movimento de uma partícula em torno de algum tipo de centro, né, que produz algum tipo de trajetória, em geral, curva. Né? Isso é o que a gente tem lá na mecânica clássica, na mecânica quântica não é diferente. Tanto é que os autoestados aqui do L, né, são autoestados que têm representação espacial. Bom, então, uma coisa importante aqui é que os autoestados de Lz e L quadrado, tá bom? Tem representação espacial, tá bom? Ou seja, é definido aqui no R3, tranquilamente. Tanto é que as suas autofunções são dependentes de θ e φ, que são coordenadas esféricas. Tá ok? Então aqui não tem nenhum problema. O que acontece é que as partículas, o que acontece na mecânica quântica é que as partículas, de forma geral, né, não necessariamente as elementares, mas as partículas de forma geral, né, elas, além de possuírem, em algumas situações, as componentes Lz e L quadrado bem definidas, elas possuem outro tipo de momento angular, né, que é chamado de spin, né, que é representado pela letra S. Né? Bom, isso independente da partícula ser elemental ou não. O que eu quero dizer com isso? Né? Isso vale tanto para partículas elementares como não elementares. Para qualquer partícula, na verdade. É uma propriedade que pode surgir, né, dentro de um contexto da mecânica quântica. Né? Ou seja, pode valer para elétron, que a gente considera elementar, pode valer para fóton, que a gente considera elementar, né? Pode valer para quarks, para leptons, todas as partículas que são consideradas elementares, elas vão ter essa propriedade de spin, que é um outro tipo de momento angular. Estou falando aqui do ponto de vista de mecânica quântica. Depois a gente vai tentar entender a origem e saber as diferenças, né? Por que a gente chama de momento angular, mas não é um momento angular conforme este daqui. Né? Então, do ponto de vista de mecânica quântica, tanto para partículas elementares como partículas não elementares, né? Aqui eu incluo, por exemplo, o próton, né? Uma partícula não elementar, né? O próprio átomo, né? De forma geral, que é uma partícula não elementar, né? Porque é composto de outras partículas, né? Mas ele possui um spin, existe o spin do átomo. Muitas vezes se confunde, né, com o spin dos elétrons, tá bom? Mas não necessariamente sempre é os spins dos elétrons. Pode ser uma combinação, né, que a gente chama até de soma de momentos angulares, né? Pode ser uma combinação de várias coisas, o spin do próton, o spin dos elétrons, por aí vai. Né? Mas, em geral, as partículas possuem spin. O que muitos estudantes, às vezes, se confundem quando vão estudar esse assunto aí, né? Porque não conseguem encarar o spin, né, como uma propriedade intrínseca de uma partícula na mecânica quântica. Né? Assim como uma partícula pode ter a sua posição definida, o seu operador posição, uma partícula pode ter o seu momento, né, linear, tá bom? Uma partícula pode ter o seu momento angular, tá bom? Ela pode ter o spin também. É uma outra característica, né? Uma outra grandeza física que existe na mecânica quântica, né? Que pode ser detectado experimentalmente. Tá bom? E outra coisa que muita gente não consegue entender é que não necessariamente o spin, né? O spin, assim como o momento angular, não necessariamente
estão relacionados a propriedades magnéticas. Estão vinculados a uma propriedade magnética. Ok? Muitas vezes você estuda spin, né, estuda acoplamento, spin-off, né, estuda a interação de um campo magnético com o spin, mas não necessariamente o spin, né, na mecânica quântica, ele é originário, tá certo? De alguma outra propriedade magnética. Não é necessariamente correlacionado. Né? A grande questão é que partículas, né, sejam elas elementares ou não, tá bom? Que possuem carga, tá bom? Quando as partículas possuem carga, aí sim existe uma conexão entre o momento magnético daquela partícula que possui carga, né, e o seu spin. Né? Mas não necessariamente uma partícula obrigatoriamente possui uma propriedade magnética, uma vez que ela possui spin. Ela pode possuir spin, assim como ela possui, né, a sua posição pode estar bem definida, o seu momento pode estar bem definido, o seu momento angular pode estar bem definido, né, aquilo que compete ser definido em momento angular, como sendo o LZ e o L quadrado, por exemplo, pode ter o spin também bem definido. É uma outra característica, né, da mecânica quântica, né, das partículas de forma geral. Tudo bem? Então, quando você une, né, os efeitos do spin com a atuação necessariamente de um campo magnético, você já está dizendo aí que provavelmente aquela partícula, né, tem uma carga, né, elementar, uma carga líquida, né, e ela está interagindo com o campo, não necessariamente pelo spin, mas pelo seu momento magnético. Tá bom? Quem faz a interação da partícula com o campo magnético é momento magnético. Certo? Assim como quem faz a interação de um campo elétrico, né, com uma outra partícula qualquer é o dipolo magnético. É o momento de dipolo elétrico, mas no caso, dipolo elétrico. Ok? Que está relacionado com a carga e a separação das cargas. Tá bom? Isso pensando do ponto de vista de eletrodinâmica eletrostática. Né? Já o campo magnético, a interação é com o momento magnético. O momento magnético. Que vem, como a gente vai já discutir aqui um pouquinho, né, da existência de carga em movimento. Né? Isso é a interação que a gente pode destacar, né, acerca das interações com o campo. O fato desse cara estar atrelado a um spin, aí é mero detalhe aí que vem da própria mecânica clássica. Não necessariamente está na mecânica, isso aí é da mecânica quântica. O fato desse cara aqui estar relacionado com um momento angular, né, ele vem, né, um tipo de momento angular, ele vem da mecânica clássica, não necessariamente da mecânica quântica. Tá bom? Da mesma forma que o dipolo elétrico está relacionado com uma separação das cargas. Tá bom? Uma vez que existe separação de carga, você tem um dipolo elétrico. Mas isso quem faz não é a mecânica quântica. A própria mecânica clássica já destaca isso daí. E ainda assim, na mecânica quântica, essa ideia de carga em movimento, ela precisa, né, ser corrigida. Né? Porque as propriedades da agora na mecânica quântica, tá bom? Não necessariamente elas estão relacionadas com carga em movimento. A existência do spin não necessariamente está atrelado, né, a uma carga em movimento, mas sim a existência de carga. Tá bom? Então, assim, a existência do momento magnético, né, está atrelada à existência da carga, mas não necessariamente
Na mecânica quântica, em carga e movimento. Na mecânica clássica, sim, está atrelada a carga e movimento. Mas na mecânica quântica, não necessariamente a carga e movimento. Como é que a gente estuda, para a gente entender melhor isso daqui, eu estou dando uma visão geral do que a gente vai encontrar aí ao longo da discussão. Tá bom? Para a gente entender isso aqui, né, eu vou começar fazendo uma discussão aqui clássica. Né? O que seria, né, o spin, né, do ponto de vista clássico? O que seria o spin do ponto de vista clássico? Né? A gente tem uma partícula aqui em movimento, né, com seu R e com seu P, tá bom? E eu digo que o momento angular é R vetor P. Né? Agora, se no lugar, né, de uma partícula eu tiver mais de uma partícula, né, ou se eu tiver uma distribuição de partículas, né, o que eu vou ter? Eu vou ter que pegar o momento angular total como sendo a soma, né, de todos os momentos angulares, né, das partículas individuais. Se você tiver aqui várias partículas em movimento, certo? Cada uma com seu LI associado, né? Cada uma tem um momento aqui, né? Um vetor e tem o seu LI associado. Eu vou ter que somar todo mundo, tá bom? Tanto é que se eu tiver agora um objeto girando em torno dele mesmo, eu vou ter que olhar agora para um elemento aqui de volume, de massa, dm. Esse elemento de volume está a uma certa distância aqui, RI. Ele está girando em torno de um determinado eixo, com momento linear P, né, com uma certa frequência ômega. Esse objeto aí está girando. E eu vou ter que escrever o momento angular total do objeto como sendo a soma de todos os LZ. Né? Nesse contexto, a gente vai ter que somar todas as partículas. Né? Um R aqui, vetor P, de todo mundo. Né? Das N partículas que compõem o meu objeto. Né? Como esse P é justamente a massa vezes, né, a derivada do R, como eu estou pegando aqui um elemento de massa, eu vou pegar um dm aqui de cada partícula, né? Cada uma das partículas e ter que somar. dr aqui, dt, né? Tá bom? Esse aqui seria o meu momento angular como um todo. Só que como eu tenho um objeto, né, com volume contínuo, né, essa somatória aqui se transforma, né, obviamente, numa integral. Então aqui vai ficar R, dr, dt, né, integrado aqui na massa. Estou tranquilo, pensando do ponto de vista clássico ainda, né? Eu vou tentar fazer uma conexão aqui, né, do que se conhece na mecânica clássica para depois chegar, né, nessa discussão que eu fiz aqui da mecânica quântica. Né, porque não dá para a gente simplesmente dizer que as partículas têm que spin, né, sem a gente fazer um paralelo aqui, né, do comportamento, né, magnético da partícula, né, porque eu poderia simplesmente dizer assim, olha, as partículas têm spin, assim como tem posição e momento angular, né, eu não estaria mentindo, porque é assim que é a mecânica quântica, né. O spin é só mais uma propriedade que você pode detectar da partícula, né. Agora, as interações do spin, a correlação com o momento magnético, não, aí a gente precisa rever um pouquinho, né, dos conceitos clássicos para entender de onde é que vem. Né? Tá bom? Mesmo que na mecânica clássica, essas duas grandezas aqui, como a gente vai ver,
elas vêm da mesma equação. Mas a mecânica quântica, não. Não. Bom, e daí? Daí que essa equação aqui, a gente pode dizer que esse elemento de massa, né, ele é uma densidade, né, vezes um elemento de volume, essa integral aqui se transforma uma integral, né, de volume, ou dV, né, onde você vai calcular aí todo esse rapaz aí. Esse produto vetorial aqui, que é o raio, né, vezes a velocidade aqui da mecânica clássica, em geral é R2 vezes ômega, onde esse ômega aqui é a nossa velocidade angular. Se for em torno do eixo, está apontado para cá. Né? E aí você diz que o momento angular total, né, porque isso aqui é o L total, de uma partícula que gira em torno do próprio eixo. Né? Vai ser o quê? Vai ser uma integral, né, de R2 ômega, a densidade vezes o volume, né? Ou seja, é o módulo de R2, o ômega, dn. Essa definição aqui lá da mecânica clássica. Essa definição aqui é a definição, né, de momento de inércia. Então você pode, se esse cara aqui é uma constante, eu posso tirar aqui da integral, né, e eu digo que o L total é um ômega vezes a integral de R2 dn. Né, isso aqui é chamado de momento de inércia. Tá bom? Ou seja, esse cara aqui é I vezes ômega. Dependendo da complexidade do objeto, esse cara aqui, né, não é só um escalar. Em algumas situações ele é um escalar, quando você tem um alinhamento do momento angular total e da frequência angular. Então esse cara aqui fica um escalar. Mas em algumas situações esse cara aqui pode ser um tensor. Tá bom? Aí não necessariamente a direção de rotação aqui do momento angular, né, o valor do momento da frequência angular, né, de a velocidade angular aqui, né, vai estar na mesma direção do momento angular total. Bom, esse cara aqui agora, que vem de uma rotação em torno do próprio eixo, né, alguns autores, inclusive de livros clássicos, né, que é dado por esse rapaz aqui, chama isso aqui de spin. Né, chamado de spin clássico. Que é um momento angular de um objeto que gira em torno de si mesmo. Ou em torno de um eixo que passa pelo próprio objeto. Né? Aí perceba, ó, a existência desse spin clássico aqui, ela não está atrelada à existência da carga, por enquanto. Né? Isso significa o quê? Qualquer objeto que gira, né, em torno do próprio eixo, de um eixo que passa pelo próprio corpo, né, ele vai possuir aí um spin, que é o momento angular intrínseco aí. O momento angular, desculpa, é inerente aqui ao próprio movimento, né, do ponto de vista de mecânica clássica. Tá ok? Estou falando aqui por enquanto de mecânica clássica. Né? Então, o que acontece? Você tem um objeto que pode girar, né, em torno de um eixo, em torno de um ponto aqui, fora do objeto. Né? E a isso aqui você define, a diferençazinha aqui, você define o L, né, que a gente chama de orbital. Né? Mesmo clássico mesmo.
Só que se esse objeto ainda estiver fazendo um movimento em torno do próprio eixo, assim como a Terra faz, por exemplo, né? Se ele estiver fazendo um movimento aqui em torno do próprio eixo, né? Ou seja, se você acoplar uma certa translação em torno de um centro, né? Em torno dele mesmo, você tem um momento angular que é adicional. Né? Aí você ganha aqui um outro momento angular adicional, né? Clássico, né? Que está relacionado à rotação em torno do próprio eixo. Né? Teria uma rotação, assim como eu fiz aqui. Se ele tiver girando assim, e como a Terra, né, não tiver alinhado, né, aí é diferente, né, porque a rotação do L vai ser, o L vai ser para cá, né, o S vai ser para cá, aí você vai ter que somar aqui os dois para dar o total, né. Quando você vai fazer isso aqui na mecânica quântica, essa soma aqui, né, apesar, como eu já discuti aqui, esse L na mecânica quântica, ele tem representação espacial, né, no espaço tridimensional, que a gente vê mesmo, que a gente vive, né, na mecânica quântica o spin não tem. Tá certo? Então, os estados na qual o spin atua, ele não tem representação espacial. Então, assim, esse spin, na mecânica quântica aqui, né, ele não atua em nenhum estado, ele não tem nenhum efeito sobre os estados, os orbitais. Tá bom? Não tem nenhum efeito sobre os orbitais do hélio. Né? O spin na mecânica quântica, ele não tem nenhum efeito sobre esses orbitais aqui. Nenhum. Nenhum. É uma função que é inexistente. O spin quântico, ele tem o seu espaço vetorial definido pelos espinores, né, como a gente vai ver. E esses espinores não têm representação espacial no espaço tridimensional, né, que a gente vive. Os harmônicos esféricos têm, eles existem, a gente vê eles. Eles têm representação no R3, como eu disse aqui bem no começo. Eu deixei bem claro aqui, ó, que o L tem representação no R3. Agora o spin não. Spin não. Os estados de spin não têm representação espacial. Os operadores de spin, eles nem atuam aqui sobre esses estados. São funções totalmente fora do seu espaço vetorial. Tanto o L como o S, eles interagem via momento magnético com o campo. Mas aí é outra história. É outra história. Mas a gente está tentando entender aqui os conceitos mais básicos e saber fazer a distinção logo de início. Né? O S, tá bom? Apesar de classicamente falando, isso aqui serem dois vetores no R3. Esses dois vetores aqui estão no R3. Tá bom? Esse aqui atua no R3. Esse aqui também está no R3. Né? Tanto é que você pode somar os dois. Né? Existe para a Terra os dois somados sem problema nenhum. Tanto o momento angular orbital como o momento angular que vem da própria rotação. Né? Você soma. Está no R3. Tá bom? Agora, a diferença é que na mecânica quântica, né, esse cara aqui, né, ele está definido também no R3. Aqui na mecânica quântica. Como eu já falei lá no começo. Agora, esse daqui não está. Não tem representação no R3. Tá bom? E pior, ele existe, assim como esse daqui existe na mecânica quântica,
mas não está relacionada a uma rotação em torno do próprio eixo. Essa é a diferença básica do que a gente tem na mecânica clássica e na mecânica quântica. Na mecânica quântica, sim, os dois existem, estão relacionados à rotação no espaço tridimensional, né? Inclusive, eles são originários da mesma equação vetorial, que é essa aqui, né? Mas na mecânica quântica não. Por isso que na mecânica quântica a gente diz que o L, né, é um momento angular extrínseco né? Por quê? Porque ele vem de R vetor P. Tem representação. Isso aqui na mecânica quântica. Agora. Não? E o S é um momento angular intrínseco. Não tem representação no R3. Então, essas são a diferença básica entre a classe, básica e profunda, né? Na mecânica clássica para a mecânica quântica. Tá certo? Porque o S passa a ser um operador, é um tipo de momento. Aí você pergunta, mas por que chama, se não tem a ver com rotação? Você pode perguntar isso aí. Não tem nada a ver com rotação, o S, por que é chamado de momento angular? Por que a gente chama também de momento angular? Porque aqui fica claro, né? A gente chama de momento angular porque está relacionado à rotação no espaço tridimensional. Apesar de ser um vetor, assim como você tem um vetor posição, né, definido aqui na mecânica quântica, em termos dos seus operadores, aqui x, a gente define o x mais y, né? O operador z na direção k. Né? Você tem o nosso L, né? Lx, I, né? Lz, J, L, e o LZK, né? Aqui no caso. A própria representação vetorial do L, na qual você define as componentes, ela não é verdade. Né? Por quê? Porque você não tem uma definição de duas componentes do momento angular. O máximo que você sabe é uma delas e o módulo. O S também vai acontecer a mesma coisa. Ele tem a sua componente SX, ou seja, ele é um vetor. Só que os seus estados não estão definidos no R3. Você pode até desenhar aqui o vetor S também. Mas entenda, os seus estados quânticos aqui, a atuação desses estados de spin não é no R3. Então é muito temerário assim, você fazer uma análise em termos de orbital, porque aqui sim você tem os orbitais. O Y de LM definido aqui no espaço tridimensional. Esse cara aqui não. Cara, aqui você vai ter os spinores aqui, que pode também ter um SMS aqui. Depende muito do tamanho do espaço. Né? Os spinores, né? São as autofunções dos spins. Né? Mas não tem representação no R3 isso aqui. Mais ainda, os estados, são os orbitais, só existem para o L. Para o S não existe. Isso é a diferença básica que a gente tem na quântica para a clássica. Bom, então tem que ter um cuidado nesse sentido aí. Mas voltando à pergunta aqui, por que esse S é chamado de momento angular? Né? Existe a ideia aqui, né, de que assim como o P
né? Você tem o P. Ele é responsável por uma translação espacial dos estados, né? Porque o operador P ele gera uma translação espacial. Até já discuti aqui algumas vezes com vocês. O operador momento linear. Tá bom? Ele gera uma translação espacial dos estados. Dos estados aqui no caso do próprio psi, né? Tá bom? O Hamiltoniano, a gente já viu também, ele é associado a um tipo de translação. Só que é uma translação temporal dos estados. Né? A gente conhece essa translação temporal, a gente chama de evolução temporal. Né? O momento angular orbital, aqui o orbital, né? Ele faz, né, o que a gente conhece como rotação espacial, né, dos estados do psi. Ele é conhecido como gerador de rotação. Inclusive tem até um exercício do Grips, né? Ele faz uma ilustração justamente sobre isso, né? Que o L pode ser considerado um operador de rotação, né? Ele rotaciona os estados na qual ele atua, que são os estados angulares, né? Por exemplo, um harmônico esférico, ele pode ser transformado de um estado para o outro, uma vez que você atua aqui, o operador L, né? É associado a uma rotação. Tanto é que o L é chamado de gerador de rotação. Acontece que o momento angular aqui também, intrínseco, né, de spin, ele também é um gerador de rotação. Uma rotação espacial. Só que não na R3, né? Isso aqui é na R3. Essa rotação aqui espacial é dos estados de spin. Dos spinores aqui. Tá bom? É um espaço que não é o espaço que a gente conhece. R3 é um espaço abstrato, pode ser bidimensional, né? Pode ser tridimensional, pode ser quadridimensional, pode ter 5 dimensões, 6, não importa. Depende do tamanho da partícula que possui aquela propriedade. Né? Então, esses caras aqui, eles são chamados, né, na mecânica quântica de geradores, né? Tanto o P, o Hamiltoniano, e o S e o L. No caso aqui é gerador de translação espacial, gerador de translação temporal, né? E esses dois aqui é um gerador de rotação. Né? Os dois. Daí a manutenção do nome, momento angular para esse operador aqui, P. Tá certo? Então, ele é chamado de momento angular, não é porque ele vem de R vetor P, não. Né, na mecânica quântica. Ele vem... Né, ele é chamado de momento angular porque ele tem a mesma característica do L. Ele é responsável por rotacionar, né, os estados na qual estão presentes no seu espaço vetorial, que ele define. Né? O espaço vetorial do L, né, é um espaço que tem representação espacial de θ e φ, né? Já o S não tem representação espacial como a gente conhece, mas existem os seus estados quânticos, que são os spinores. Bom? E eles são responsáveis por rotacionar esses estados aqui. Bom? Eles são responsáveis por rotacionar esses estados quânticos aqui. Tá certo? Então, essa é a razão
pela qual se mantém a nomenclatura de momento angular, né? Porque ele é um gerador de rotação, assim como o L também é um gerador de rotação. Por enquanto não falei nada de momento angular, ou por enquanto não falei nada de campo magnético de propósito. Eu quero tentar desvincular essa ideia de que só existe spin se existir campo magnético. Não. Não necessariamente. Tá bom? Perceba que eu não falei nada de momento de campo magnético. Né? Só no começo lá que eu falei que vai surgir, né? Mas a existência ou não de campo magnético no problema, ela é desnecessária. Tá certo? Ela é desnecessária. Não é o campo magnético que produz o spin. É o spin via momento magnético, tá bom? Interage com o campo magnético. Inclusive a partícula pode ter spin e não interagir com o campo magnético. É? A partícula pode ter spin e não interagir com o campo magnético. É o exemplo do fóton. O fóton tem spin, mas não tem momento magnético. Por quê? Porque não tem carga. Uma partícula elementar sem carga. Então não tem momento magnético para interagir com o campo magnético. Então não existe a interação do fóton com o campo magnético, uma vez que não tem carga, mesmo tendo spin. Bom, isso só mostra que a origem, né, do spin, ela não está associada necessariamente à existência de carga, né, e muito menos à existência de um campo magnético no problema. É uma propriedade, uma outra qualquer, como posição, como momento, linear. Bom, agora o que é que tem a ver o campo magnético aí na jogada? Né? Aí, novamente, a gente vai voltar lá para os problemas, né, de eletrostática, né, ou de magnetismo, né? A gente chama aqui de... vamos pegar aqui um problema clássico, né? Vamos aqui voltar para a física clássica. O que tem a ver agora, né? O spin clássico, que é esse momento angular aqui interno de um sistema, né? Um momento magnético. Né? Então, a conta que eu vou mostrar para vocês aqui, né, vai considerar agora que na física clássica mesmo, os problemas de eletromagnetismo, existe, né, uma associação entre o chamado spin clássico, né, que é esse momento angular aqui, né, que está atrelado a um momento angular em torno do próprio eixo, esse rapaz aqui, né, e o fato do objeto estar carregado. Tá bom? Então, junto o fato de ele estar girando e estando carregado, faz com que ele venha a ter uma correlação entre o spin clássico e o momento magnético. Tá ok? Então, ó, lá do eletromagnetismo, né, se você tiver uma espira, nessa espira aqui passa uma corrente, né, essa corrente aqui tem uma determinada área, a gente chama de A. Né? Existe aqui um vetor que é normal à espira. E um dos grandes resultados que você obtém lá no eletromagnetismo, né, é aquele que diz que o momento magnético de uma espira
tá bom? Ele é a corrente que passa na espira, tá bom? Vezes a área da espira na direção do vetor normal, tá bom? Esse é um resultado muito conhecido lá do eletromagnetismo, que diz que uma vez que existe corrente, né, ou seja, carga em movimento, tá certo? Existe momento magnético. Esse é um resultado aí de início que a gente pode começar a tentar fazer a conexão com as partículas, né? Com isso, a conexão do momento magnético com o spin, que é uma propriedade clássica de movimento, né? Então, o que acontece agora se eu pegar uma partícula, né, que tem um certo volume, que tem uma certa massa, um certo volume. Então, vou colocar aqui, essa partícula tem uma massa, M, tem um volume, V, né? Consequentemente, tem uma densidade aqui de massa, né, que é M sobre V. Bom, e eu agora coloco uma carga sobre a partícula, sobre esse objeto. Então, ele vai ter tanto uma densidade de massa quanto uma densidade aqui, que a gente pode chamar de densidade eletrônica, que é a carga dividido pelo volume. Tem dois tipos de densidade, densidade de massa e densidade de carga, né? Então imagina que essa carga aí está distribuída em todo o volume da partícula. Tá bom? E o que eu faço agora? Eu coloco essa partícula para girar. Enquanto tiver só a carga e volumes, no máximo vai produzir campo elétrico. Né? Você sabe que uma partícula com massa, uma esfera carregada com massa e carga, no máximo vai produzir um campo elétrico, tanto fora como dentro dela, né? Inclusive o campo elétrico ele é linear dentro da esfera, né? Você deve ter visto isso aí em elétron, né? Ou em física 3 mesmo, dá para ver isso aí. E fora cai com o quadrado da distância, assim como cai das partículas. Campo elétrico. Agora, se você colocar em movimento, com uma certa frequência ômega, aí você cai no problema da espira. Porque agora você tem uma corrente, né, ao redor, uma corrente na própria partícula, né, ou seja, existe uma carga em movimento, consequentemente você espera ter um momento magnético. Né? O que eu vou fazer para calcular esse momento magnético? Eu vou dividir agora essa esfera em anéis que possuem uma densidade de carga e estão girando aí em torno né, como se eu estivesse fatiando aí a minha esfera, né, em vários anéis. Então, estou pegando aqui um anel específico da esfera. Tá bom? Estou fatiando aí essa esfera em vários anéis para associar com a espira. Né? Então, quem é essa espessura desse anel? Então, eu defino aqui, por exemplo, o meu vetor R, que define aqui a posição, né? E tem um certo ângulo. Aqui você tem um ângulo θ. Vou chamar isso aqui de ρ, que é esse raio aí projetado. Né? Consequentemente, aí, eu posso dizer que o volume desse anel aqui, só para a gente fazer as contas aqui, vai ser o quê? Vai ser a espessura, né? A altura desse cara aqui, desse anel, e um comprimento. Né? Aí perceba que isso aqui, esse termo aqui, essa componente, é R cosseno de θ. Esse aqui é R cosseno de θ.
Esse ρ aqui é o R seno de θ. E para eu calcular esse volume aqui, eu vou ter que ter uma espessura aqui, né, do anel, que geralmente ela faz assim, né? Ela, como é uma esfera, né? Isso aqui está em termos de uma esfera, ela faz esse tipo de movimento aqui, né? Tem uma certa abertura aqui. Fica mais ou menos assim, né? Ou seja, o volume desse anel aí girando, carregado, né, é o que? Vai ser a espessura, que é justamente o nosso dr, né? Vai ser a altura desse cara aqui, que é um r dθ, ó, que é justamente a abertura aqui é dθ, né? E multiplica o comprimento total, que é 2π vezes o ρ, que é r sin de θ. Então o elemento de volume aqui desse rapaz, só para a gente conciliar aqui, é 2π r ao quadrado sin de θ dθ. Né? A área desse rapaz aqui, né? Se você pegar aqui a área total aqui para conciliar com a espira, né? Quanto é que é? É πr e ρ ao quadrado, né, no caso. Que é basicamente π. Opa, aqui é π, né? E ρ ao quadrado, né? Que é π r2 sin de θ ao quadrado. Né? Com o uso desses caras aqui, a gente consegue, né, estimar o momento magnético, né, pelo menos antes de fazer a integração, o momento magnético que a gente tem aqui. Ó. Por quê? Porque eu tenho o volume, o elemento de volume, eu tenho a área, né? E se eu sei a densidade aqui de carga, eu sei dizer o quanto de carga tem aqui e o quanto de corrente está passando aqui. Eu tenho um volume, tenho a densidade, eu sei o quanto de carga tem nesse elemento de volume. Tá certo? Qual é a quantidade de carga que tem nesse elemento de volume? Né? Se a densidade eletrônica é Q sobre V, né? Eu posso dizer que isso aqui é uniforme, e aí eu tenho que existe uma quantidade de carga dQ sobre esse meu elemento de volume. Né? Consequentemente, a carga que passa nesse anel aí, né, vai ser o quê? Q sobre V vezes o dV. Né? Mas o volume total é 4π R ao cubo sobre 3. Então esse cara fica... A quantidade de carga que tem nesse anel aí é Q grande, né, que é a carga total, 4π R ao cubo 3 dV. Bom, então eu sei a carga, sei já a área, né? Para eu calcular o momento magnético desse pedacinho aqui, eu preciso saber agora a corrente. Já sei a área, saber a corrente. Quanto tempo demora a volta aqui, né? Então, ó, se ele está girando com a frequência 1, o que eu preciso para calcular a corrente, né? Corrente, né, é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo, né, nesse elemento aí. Para eu calcular esse tempo aqui, eu vou atrás da frequência. A frequência de revolução, né, é ômega 2π sobre t. Essa aqui é a frequência como um todo. Então, o tempo que demora para percorrer uma volta completa é 2π sobre ômega. Então, se eu estou considerando que essa carga dá uma volta completa no intervalo aqui dt, né, a carga total dá uma volta completa no intervalo dt, eu posso dizer que dentro desse anel aqui, existe um elemento de corrente, né, que é justamente a carga dt dividido por esse tempo aí. Bom, então existe um elemento de corrente aqui, dentro desse anel, tá bom? Que é 3 vezes Q sobre 4π R ao cubo, dV, 1 sobre T, que é 2π sobre ômega.
Tá certo? 2π sobre ômega. Opa, que é o inverso, né? Ômega sobre 2π, né? Que é 1 sobre t. Então aqui fica ômega sobre 2π. Aí pronto. Se eu tenho agora a corrente que passa em termos do volume e eu tenho a área da espira aí do anel, né? Eu posso agora fazer a continha do momento magnético. Então eu tenho um elemento de momento magnético desse anel aí, que é dado por essa corrente, pelaquela área lá, né? Na direção, obviamente, você pegar aqui em termos de vetor, é a direção desse vetor ômega aqui, que é a direção K. Então você tem um elemento de momento magnético aqui, que vai ser 3Q sobre 4π R ao cubo, né? Ômega sobre 2π. Aí o dV vai ser esse rapaz aqui, ó, 2π R ao quadrado, seno de θ, dθ, dr, né? Esse rapaz todo aqui. E a área aqui no final das contas, que é π R ao quadrado, seno de θ, quadrado. Tá certo? Toda essa brincadeira aí. Você ajeita aqui, vai ficar como? Vamos cancelar o que aí? Cancela esse π com esse π, né? Tem outro π aqui, com esse outro π aqui, tá certo? Aí fica assim, ó. Deixa eu ver, esse 2 aqui também, com esse 2. A gente pode cancelar mais aqui. Então fica 3Q ômega sobre 4R3, né? Um R4 seno ao cubo de dθ dr. Né? Fica só esse termo aí, tá bom? Para calcular agora o momento magnético da esfera como um todo, girando aí no caso, eu vou ter que integrar esse elemento de momento magnético sobre todo o raio aqui, o ângulo, né, já que é simétrico ali em relação a φ. Então eu tenho a integral aqui de 0 até R grande, né, de quem? De R4 dr, né, a integral de 0 até π, de seno ao cubo dθ, né, multiplicado tudo isso aqui por 3Q ômega sobre 4πr3. Bom, aí não é difícil você ver que isso aqui é R a quinta sobre 5. E essa integral aqui também não é tão difícil de fazer. Isso aqui dá 4 terços. Não é tão difícil de fazer isso daí. É só para a gente otimizar o tempo aqui. Então, o momento magnético vai ser R a quinta sobre 5. 4 terços, né? 3QW sobre 4π R3 na direção K, né? Vou cancelar esse rapaz aqui, esse rapaz aqui, esse aqui, esse aqui. A gente tem, finalmente, que o momento magnético dessa esfera aí, girando, né? É 1/5 de quem? De Q. Aqui tem um 5, né? Fica um R2 aqui. Cancela esse rapaz aqui com esse rapaz aqui, fica só 2, né? É Q, ômega, R2 e só, né? Direção Z. Pronto. Esse rapaz aqui. Então, de forma geral, eu tenho que o meu momento magnético dessa esfera que gira aí é a carga da partícula, né? Dividido por 5. R ao quadrado vezes ômega. Então, existe uma relação aqui entre o momento magnético agora, tá bom? E a frequência, a velocidade angular, né, do objeto. Mas essa é uma relação puramente eletrostática, ou do eletromagnetismo, né? Do eletromagnetismo. Eu não incluí aqui nenhum efeito da rotação em si, né? Nenhuma grandeza vetorial que está relacionado à rotação
né, da massa. Né? Perceber que não entrou aqui a massa da partícula. A densidade que a gente usou aqui, ó, é a densidade eletrônica. Tá bom? Eu não usei ainda a densidade de massa desse problema. Para entrar a massa aqui agora no problema, porque senão eu não consigo associar com o spin, né? Porque o spin vem de objeto massivo girando. Aqui a gente apenas encontrou uma relação entre carga e girando. Né? Carga no volume e girando. Certo? Carga distribuída no volume e girando. Para a gente fazer essa conexão agora aqui, a gente vai pegar lá da física clássica uma esfera com a massa M, um volume V, né, de raio R, tá bom? E calcular aqui o momento de inércia. A gente vai pegar o resultado do momento de inércia, na verdade. Essas continhas aí você faz lá em mecânica clássica. Que é basicamente o momento de inércia, então desse cara aqui vai ser a integral de R2dm. Né? Você define aqui um R2, né? Define aqui o R, por exemplo, e aí faz a integral no volume, né? Você encontra que a integral dessa esfera aí girando em torno do centro, né? Dá de massa 2/5 de m R2. Então, o momento angular clássico, né, que é o nosso spin clássico aí, que é essa esfera girando aí, já mostrei para vocês que é momento de inércia, que é essa expressão aqui vezes a velocidade angular. Então, para essa esfera aí vai ser o quê? O S clássico vai ser esse I, que é 2/5 mR2 vezes o ômega. Pronto, agora eu vou unir essa expressão aqui, né, que é da mecânica clássica, não está relacionado a nenhuma propriedade eletromagnética ou eletrônica, que não tem nada a ver a carga, né, é uma propriedade que depende da massa e do movimento, né. Aqui é uma propriedade que depende da carga e do movimento, por isso que está relacionado ao eletromagnetismo, né. E eu vou unir as duas coisas. Então daqui eu tiro que o ômega, da primeira equação lá, né, eu tiro que ômega é quanto? É 2 vezes o momento magnético, dividido por 5, né? 5QR2, né? 5QR2. 5 sobre Q R ao quadrado. E dessa outra aqui eu tiro que o ômega é 5 vezes o spin, né? Sobre 2 mR2. Pronto. Unindo os dois agora, a gente tem aqui 5 vezes o momento magnético, dividido por Q vezes R2, pode ser igual a 5 vezes o spin clássico, dividido por 2 mR2. Agora aqui sim, a gente une duas propriedades. Uma relacionada à massa e a outra relacionada à carga. Então eu chego à conclusão, através dessa equação, de que existe uma relação entre o momento angular interno, né, da partícula, né, que é chamado de spin clássico, é 2 vezes a massa, dividido pela carga, vezes o momento magnético. Pronto. Né? Se eu substituir, para não confundir a nomenclatura aqui, esse momento magnético por μ, né, que é momento magnético, para não confundir com a massa, tá bom? Eu chego à conclusão de que o spin clássico aqui, isso não tem nada a ver com mecânica quântica, né? É 2m vezes a carga vezes o μ. Né? Ou seja, o μ, que é o momento magnético, é dado que
a carga, né, sobre 2m, deixando aqui já na linguagem mais sintética, né, vezes o S. Pronto. Ou seja, isso aqui, né, é uma constatação de que todo objeto que possui carga e massa, né, e estiver em movimento, possui um momento magnético associado da própria mecânica clássica. Essa grandeza aqui, Q sobre 2m, né, é chamada de razão giromagnética. É um certo fator gama aqui que é chamado de razão giromagnética. Ou seja, existe uma correlação entre o momento magnético e a razão giromagnética, unindo, né, as duas coisas. Tá bom? E perceba que eu poderia ter feito isso aqui para o caso, né, em que a partícula está girando em torno de si mesma. Eu poderia ter feito essa mesma conta aqui, né, com o caso orbital. Né? E mesmo na mecânica clássica, eu poderia ter dito que o momento magnético agora associado à órbita, né, esse aqui poderia ser um S, esse aqui seria um S. O momento magnético associado à órbita também poderia ser um gama, né, vezes o L. Da própria mecânica clássica também. Então, são duas coisas que não estão relacionadas necessariamente à mecânica quântica, mas aparecem aqui na mecânica clássica, que é a correlação entre o spin clássico, né, ou que é o momento angular, né, orbital, né, que os dois são extrínsecos, né, ou seja, os dois vêm aqui na mecânica clássica, tanto o S como o L, de R vetor P, tá bom? Certo? Os dois vêm de R vetor P e eles são atrelados a momento magnético. Né? Aí sim, uma vez que existe um momento magnético, né, existe a possibilidade de interagir com o campo. Né? Da mesma forma que a energia de um dipolo ela é dada como sendo o produto escalar entre o momento de dipolo e o campo elétrico, né? Existe uma energia aqui associada ao momento magnético, que é a interação do momento magnético com um campo magnético aqui, né, externo, né? Externo. Tá bom? Aí daqui é que surge a interação do tipo spin com campo magnético, através do momento magnético. Mas não necessariamente uma partícula para ter spin obrigatoriamente tem momento magnético. Essa relação na mecânica quântica, essas duas relações também são observadas. Né? A gente considera que a interação de um spin ou do L com o campo magnético se dá através do momento magnético. Só que para que isso aconteça é necessário que essa razão giromagnética aqui exista. E só vai existir se houver carga. Tá bom? Então, para que exista interação com o campo magnético, né, é preciso que tenha carga. Se não houver carga, não tem interação com o campo magnético. Agora, a existência ou não do spin, ela é indiferente, ela é descorrelacionada, né, da existência ou não de campo magnético. Tá certo? É isso que eu queria que vocês guardassem aqui nesse primeiro momento. Né, que
apesar de na mecânica quântica, né, o spin não ser associado a uma rotação no espaço tridimensional, ele tem sim a sua correspondência com o termo clássico aqui do momento magnético. Né? Essa relação aqui, μ sendo a razão giromagnética vezes o spin, né? Aqui no caso do spin, e o μ do L, uma razão giromagnética aqui de spin, né? Do L, né? Ela também é válida, né, na mecânica quântica. Bom, na mecânica quântica também se utiliza assim, desde que, né, o seja diferente de zero, obviamente. Tanto esse como esse aqui tem que ser diferente de zero. Né? Que está associado à carga, né? É diferente de zero. Então, por exemplo, para partículas elementares neutras, é o caso do fóton, né? Tem spin, mas não tem momento magnético. Tá bom? Então, como? Fóton, né? Carga é zero. Tá bom? Não interage com o campo. Com B externo. Tá bom? Pois não possui momento magnético. Tá? É importante destacar isso aí. Bom, mas aí essas relações são válidas sim. Desde que, obviamente, que as razões giromagnéticas das partículas, né, como um todo, seja diferente de zero. Bom, agora partículas que não são elementares, como é o caso, por exemplo, dos nêutrons, né, você vê que o nêutron, e o próprio átomo, né, a questão de partículas que não são elementares é um pouco mais complicada, né, porque ela pode ter uma razão giromagnética mesmo sendo eletricamente como um todo neutro, justamente porque não é elementar. Tá bom? Justamente porque não é partícula elementar. Então, assim, um dipolo, né? Um dipolo, a sua carga ela é zero, carga líquida é zero, mas se você colocar um dipolo para rotacionar, ele produz um momento magnético, mesmo a carga sendo zero. Então, aqui a gente está fazendo uma ideia para partículas elementares. Se a partícula for não elementar e se ela for formada de partículas que possuem carga, então vai ter razão giromagnética, vai ter, consequentemente, momento de polo magnético. Tá bom? Certo? Então, por exemplo, o nêutron, né? O nêutron ele não é uma partícula elementar. Ele é formado de outras subpartículas atômicas que possuem carga. Cargas fracionárias, inclusive. Né? Então, são formados por outras partículas aí, subatômicas. Certo? Mas o fato de ser formado dessas partículas faz com que ele tenha ainda um momento magnético. E interaja com o campo magnético. Então, o nêutron interage com o campo magnético porque ele não é elementar. Ele é formado de outras partículas que possuem carga. Assim como o átomo também, de forma geral. O átomo interage com o campo magnético. Justamente por causa do elétron, que tem uma separação com o próton e possui um momento de dipolo ali associado. Tá bom? Então tem essas questões aí que são importantes de se levar em conta. Né? O que eu quero depois com vocês discutir é justamente a construção dos estados. Né? Eu vou discutir um pouco o experimento de Stern-Gerlach com vocês, né? Para a gente mostrar que, para o caso do elétron,
Aí é para o caso específico do elétron. Né? Essa propriedade de spin produz, né, dois estados de spin, né, que a gente chama de spin up, né, e spin down. É o caso do elétron específico. E aí a gente vai discutir um pouco do experimento de Stern-Gerlach para mostrar que é necessário existir dois estados distintos, né, para o elétron. Bom? E esses estados aqui, que a gente vai construir, né, em termos da componente aqui Z do spin, né, demonstra, né, que é um espaço bidimensional e que não, mais uma vez, não tem representação espacial. Não existe uma função para descrever espacial, né? Não existe uma função no espaço para descrever esses spinores. Tá bom? Diferentemente dos harmônicos esféricos, que possuem. Né? O mesmo elétron, né? O harmônico esférico possui os estados aqui de, né, Y de Lm. Θ e φ. Né? E os negativos também, né? L menos M, né? Bom, a esse sim, tem representação espacial. Existem várias formas de você introduzir os conceitos de spin. Não é uma coisa assim, você começa a explicar spin através desse jeito aqui e pronto. Momento angular, intrínseco do elétron, desse jeito aqui, pronto. Né? Se você for estudar, por exemplo, pelo livro do Sakurai, né, que é outra abordagem, você vai ver que ele, lá o capítulo 3 de momento angular, né, ele coloca todo mundo no mesmo bolo. Ele chama tanto o S como o L de uma coisa só, ele chama de J, genérico. Momento angular. É muito interessante a abordagem lá do capítulo 3. Generalizado. Pode ser orbital e pode ser de spin. Aí ele constrói, né, outra visão do que é o momento angular. Outra visão do que é o momento angular. Começa, né, através do postulado de que J, né, é um gerador de rotação. Então, uma vez o J sendo um gerador de rotação, né, você vai estudar, é outra abordagem que é interessante a gente conhecer. Você vai estudar as propriedades de comutação ou não comutação das rotações tridimensionais no espaço. Então, só para ilustrar aqui um exemplo, né, você, por exemplo, tem assim. Imagina aqui bem rapidinho aqui para mostrar para vocês. Imagina um livro aqui. Desenhar aqui um livro, né? Com essa orientação aqui. Vou chamar aqui de orientação X, Y e Z. Aí você aplica uma rotação em torno do eixo Z. Né? Então, desse eixo aqui. Então, você aplica uma rotação desse livro aqui em torno do eixo Z, na sua direção mesmo. Como é que vai ficar esse livro aqui? Vai ficar assim, né? E essa linha aqui, esse sentido aqui. Correto? Se eu pegar aqui o Z e fazer uma rotação nesse sentido aqui, ó, né, ele fica dessa forma aqui. Agora você faz uma rotação em X. Isso aqui é um livro mesmo. Bom, você faz uma rotação em X nesse sentido aqui. Em torno do eixo X. Aí você produz essa figurinha aqui, ó.
O livro fica dessa forma aqui. Concorda? Aí você pega esse mesmo livro agora, vou fazer aqui para mostrar para vocês. Você pega esse mesmo livro aqui, com essa mesma orientação inicial, e faz o contrário agora. Aplica a primeira rotação em X, nessa mesma direção, e aí o livro vai ficar assim, né, com essa parte aqui pintada para baixo, né? O mesmo X aqui, a mesma rotação em X. Né? E aí depois você aplica a rotação em Z, da mesma forma. Então tá aqui a rotação em Z, fazendo essa rotação aqui, ó. Mesma coisa. O que vai acontecer com o seu livro? Ele vai ficar assim, ó. Muito bom desenhista não, mas dá para entender o que vai acontecer com ele. Né? O que você está observando aí, no espaço tridimensional? Qual a conclusão dessa figurinha aí? Você partiu do mesmo ponto inicial, só que você aplicou duas rotações nesse livro aqui, uma em Z e outra em X, né? E depois aplicou o contrário, primeiro em X, depois em Z. Isso no R3 mesmo. Tá? Conclusão dessa figurinha aqui, ó, isso aqui é diferente, né? O estado final é diferente. Conclusão, rotações em torno de eixos ortogonais entre si não comutam. Tá? Não comutam. Que é uma propriedade das matrizes de rotação de forma geral. Você pega a matriz de rotação tridimensional e usa eixos ortogonais e você inverte agora, elas não comutam. Então, o fato delas não comutarem, e se o J agora é um gerador de rotação, né? Se o J é um gerador de rotação, não importa se ele é de spin ou se é de momento angular, uma consequência vai ser que as suas componentes aqui ortogonais, JZ, JX, diferente de zero. É uma outra abordagem você chegar nessa... E você mostra quanto é que vale isso aqui. Você consegue mostrar essa expressãozinha aqui. Olha como é interessante, ó. Você consegue mostrar essa expressão aqui. Z, X, XZ aqui vai ficar Y, né? Bom. Você consegue mostrar essa expressão aqui sem usar R vetor P. Sem isso. De forma genérica. Só com o uso de que rotações em torno de eixos ortogonais não comutam, né? E que J é um gerador de rotação. É muito interessante essa visão de momento angular. Então, quem tiver a oportunidade depois, quiser dar uma folhada aí no primeiro capítulo, do capítulo 3 do Sakurai. Não é difícil de ler, não, é bem trivial. Inclusive, é essa ideia que eu falei aqui, né, juntamente com matrizes mesmo. Matrizes de rotação, que você aprende lá na geometria analítica, né, de forma geral. Matriz de rotação. Então, você cai nessa expressão aqui. Ou seja, você mostra que essa expressão aqui ela é muito mais profunda do que R vetor P. Essa expressão aqui, ela é originária, ela é verdade para qualquer gerador de rotação. Qualquer gerador de rotação. E aí você
Se você disser que o S é um gerador de rotação, é um gerador de rotação, as duas equações, esse tipo de equação vale para os dois operadores. Entendeu? Então é bem interessante essa abordagem.